Talvez você não esperasse que a comparação de TVs começasse assim. Acho que o debate entre OLED e QLED já não é mais relevante faz tempo. Não porque a diferença entre as duas não importe. Ela importa sim, mas as regras mudaram ao longo dos anos. Isso porque QLED virou um rótulo tão genérico que, ao dizer QLED em 2026, mal dá para saber que tipo de TV você está realmente comprando. OLED sempre foi o mais fácil de entender. Cada pixel emite sua própria luz. Os níveis de preto são absurdos e o contraste é praticamente perfeito. OLED é sensacional, cara, mas, ao longo dos anos, o QLED ficou realmente bom. Dependendo do ambiente, orçamento e tamanho desejado, o QLED certo pode ser a escolha mais inteligente. Então, a verdadeira questão em 2026 não é OLED versus QLED, é OLED versus qual tipo de QLED. Deixa eu te mostrar o que quero dizer e fica até o final, porque acho que o termo QLED está discretamente sumindo e vou explicar o motivo. Por muito tempo, o conselho era bem simples. OLED era para um ambiente escuro, tipo noite de cinema, ou era aquela TV para se presentear. QLED já foi a TV de sala mais brilhante, acessível e segura para a maioria. Na época, essa indicação fazia sentido, mas ambos os lados evoluíram. Em apenas um ano, o OLED ficou muito mais brilhante e dramaticamente mais barato. O QLED só ficou mais abrangente. Então, a comparação entre OLED e QLED não é mais tão simples. Pelo menos explicar o OLED é mais fácil. Vamos começar por isso. Só para relembrar, ou caso você não saiba, cada pixel em um OLED se ilumina sozinho. No momento em que uma parte da imagem precisa ser representada como preto, aquele pixel simplesmente se apaga. Não existe luz de fundo. Não há zonas de escurecimento local tentando prever onde ficam áreas claras ou escuras. Também não há blooming nem halo em legendas brancas ou pontos de alto contraste em fundo preto. O ângulo de visão é quase perfeito. O tempo de resposta é instantâneo e existe uma qualidade específica na imagem que quem se importa com isso reconhece assim que vê. Ainda é a imagem mais limpa que você pode comprar atualmente. Se você está pensando em adquirir uma OLED este ano, pelo menos por um preço um pouco menor, pode começar com a LG B5. Esse é um bom ponto de entrada. Você abre mão de um pouco do brilho e de alguns recursos mais sofisticados, como o revestimento anti-reflexo que os modelos mais premium têm, mas eu escolheria uma OLED de entrada em vez de não ter uma OLED em qualquer dia da semana. A LG C5 e a nova LG C6 são as que eu mais indico para as pessoas. E esse é o ponto ideal de custo-benefício no mercado atualmente. E a OLED passou por algumas transformações bem impressionantes de custo-benefício nos últimos anos, a ponto de que a C5 do ano passado custa quase metade do preço da nova C6, e você ainda tem cerca de 95% do desempenho com essa C5 mais antiga. No caso do OLED, o mais novo nem sempre é o grande lance. Se você quer experimentar a tecnologia de pontos quânticos no OLED por menos do que os modelos topo de linha, sem problema nenhum, a Samsung S90F está sendo muito subestimada no momento. Saiba que, nesse modelo, o tipo de painel varia conforme o tamanho. Nos tamanhos maiores, passam de QD OLED para um painel WOLED convencional. Mesmo sem os pontos quânticos, esse modelo ainda vale a pena. No topo dessa montanha OLED, você tem modelos como o Samsung S90 e 5H, o LG G6 e o Sony Bravia 8 Mark II. Se você for do tipo que realmente se importa com processamento e precisão de cores acima de tudo. Esses modelos, elas são só para mostrar. Você sabia que essa parte viria. Falando de OLEDs, preciso mencionar o burn-in, mas que se dane isso. Eu venho falando sobre burn-in basicamente há uma década. Praticamente toda a minha carreira fazendo isso. Mas hoje eu vou parar de mencionar isso. Burn-in não é mais relevante nos OLEDs modernos. Assistindo conteúdos variados não é mais um problema. Não me preocupo mais com isso. Não digo mais para as outras pessoas se preocuparem com isso. Os painéis modernos se protegem bem o suficiente agora que, para pessoas comuns assistindo conteúdo normal, isso simplesmente não é mais um problema. E se você olhar nos meus comentários, se você gritar comigo dizendo que suas TVs tiveram burn-in e que eu devia ter avisado, só vou responder com um emoji de ombros encolhidos. Se um OLED moderno sofre burn-in, provavelmente você está fazendo algo errado, como deixar o canal de notícias ligado por 20 das 24 horas do dia. Pare com isso e vá dar uma volta, faz mal para o cérebro. E, aparentemente, isso faz muito mal para a sua tela.
Certo, então vamos em frente e passar para o QLED. E é aí que as coisas ficam um pouco confusas na comunidade de TVs, mas esse é exatamente o motivo pelo qual este vídeo existe. Estamos aqui para esclarecer tudo isso. Só para lembrar, ou caso não saiba, um QLED é apenas uma camada de pontos quânticos na frente de uma retroiluminação de LED. Só isso. Apesar das empresas tentarem complicar, não é difícil. Os pontos quânticos servem para aumentar cor e brilho. Cada empresa dará um nome diferente para a sua versão disso. Por exemplo, a Samsung chama de Neo QLED. Você tem o QNED da LG, o LED da Hisense e QD Mini LED e SQD Mini LED da TCL. Pouquíssimas empresas ainda chamam isso só de QLED. Algumas ainda fazem isso, mas não é muito comum. Mas independentemente do acrônimo, todos ainda significam pontos quânticos, mas nenhum deles vai te dizer necessariamente algo sobre a qualidade da TV em si. Uma Samsung QLED básica e uma TCL SQD topo de linha são tecnicamente TVs de pontos quânticos no papel, mas elas não têm desempenho parecido e com certeza não custam o mesmo. QLED te diz que existem pontos quânticos em algum lugar naquela camada entre a luz de fundo e seus olhos. Isso não diz se a TV é boa, mas uma boa QLED se destaca pelo brilho em tela cheia, que é mais relevante que estatísticas de brilho de pico, seja minha ou de outros avaliadores. Suponha que sua sala seja como a minha, com grandes janelas voltadas para o sul. O sol fica praticamente ao seu lado no sofá entre 1 e 2 da tarde, impedindo você de ver sua TV. Você precisa desse brilho em tela cheia para vencer essa claridade, assim a tela não vai ficar tão desbotada. Agora, eu investi em boas cortinas blackout, mas minha sala é onde a vida acontece. E eu, pessoalmente, prefiro que esse espaço seja claro. É só a minha preferência. Você não precisa pensar assim. Por muito tempo, não pude ter uma OLED aqui, porque sua maior fraqueza, até alguns anos atrás, era o brilho. Quando era 1 da tarde, a luz entrava pelas minhas janelas, e isso arruinava completamente qualquer OLED que estivesse naquela sala. Até bem recentemente, eu sempre tive uma QLED muito boa com retroiluminação mini LED naquele ambiente. Esse era meu aparelho favorito para aquela sala. Mas uma QLED de boa retroiluminação não precisa ser cara. Meu principal exemplo sempre foi a TCL QM6K. Essa é minha recomendação de entrada, porque o desempenho dela é absolutamente absurdo pelo preço. É realmente muito boa. Se você joga, costumo sugerir a nova Hisense U6 SF Pro, que oferece painel de 144 Hz e tela resistente a reflexos, por um preço semelhante, um pouco mais alto que o outro modelo. Se você quiser subir um pouco, tem a Samsung QN80H. É uma Neo QLED intermediária muito boa. Para a maioria das pessoas ela já vai ser excelente. E no topo, você tem a Sony Bravia 9. Esse é o modelo topo de linha, a TV mini LED mais brilhante. Em qualquer ambiente, ninguém vai achar que está escura. E se você quiser a TV LED mais nova e avançada, então tem a TCL X11L SSQD Mini LED. Este aparelho é o mais próximo que já vi de uma TV com retroiluminação que imita perfeitamente uma OLED. É realmente muito especial. Se você acompanha o canal, essa TV finalmente chegou. Venho falando dela há tempos e já estou testando. Em breve sai a análise completa, então inscreva-se para não perder. Mas o ponto de tudo isso é que existe uma QLED para cada faixa de preço. E para a maioria das pessoas, todas elas vão ser muito boas. Modelos QLED de entrada já trazem tons de pele quase perfeitos, chegando a uma QLED que eu recomendaria em vez de quase qualquer OLED já feito, analisando cada uma separadamente. Se você colocar as duas lado a lado, a diferença vai começar a ficar bem clara. O OLED vai te dar profundidade, a QLED vai te dar aquele brilho extra. Em um ambiente escuro, o OLED sempre vai ganhar. Esse é o ponto mais importante nisso. Os pretos são perfeitos. Não há efeito de ralo e o movimento parece mais limpo porque, você sabe, os pixels ligam e desligam instantaneamente. Agora, os QD Mini LEDs conseguem chegar surpreendentemente perto desses níveis de preto, às vezes, tão perto que o olho humano realmente não consegue distinguir a diferença entre eles. Mas, no fim das contas, o QLED pode fazer o preto parecer preto de certa forma. O OLED faz o preto ser realmente preto porque as luzes estão realmente desligadas. É uma ausência completa de luz. Não tem como ficar mais escuro do que isso. Então isso faz diferença em coisas como quando você está assistindo produções como Andor ou Duna, onde metade da tela é pura sombra. Você tem aquelas linhas bem definidas entre os destaques e as sombras. Mas se você inverter isso, o QLED realmente domina o brilho.
E de novo, né, o grande diferencial aqui é o brilho em tela cheia, o painel inteiro ficando muito, muito brilhante e continuando muito, muito brilhante. Esse sempre foi o superpoder do QLED. É um pouco menos impressionante como superpoder, especialmente neste e no ano passado, pois o OLED alcançou e mantém brilho nesses ambientes. Para jogos, ambos devem ser excelentes. Obviamente, você pode argumentar que o OLED vai ser melhor porque ele é tipo o rei do tempo de resposta. Então, qualquer coisa que você estiver jogando, especialmente se for competitivo, normalmente eu recomendo o OLED para isso. Mas se você estiver jogando jogos mais casuais ou, sabe, talvez só um jogo focado em história, um bom QLED vai funcionar para a grande maioria das pessoas. Sobre preço e tamanho, o QLED ainda é a melhor escolha. Eu ainda recomendaria mais o QLED do que o OLED, embora o preço do OLED tenha melhorado bastante e esteja melhor do que nunca. Ainda assim, há um salto enorme, tipo quando você chega nesses tamanhos maiores, quando passa de 77 polegadas, o QLED consegue atender praticamente qualquer necessidade, quase para qualquer orçamento. Existem modelos baratos e também existem modelos premium que preenchem a parede e não são tão caros quanto os equivalentes OLED. Mas eu não sei, eu não necessariamente os classificaria como ainda sendo baratos. Eles só são mais baratos que um OLED. Por isso, não dá para comparar um QLED básico com um premium pelo mesmo critério. Tudo isso me faz voltar ao início, quando disse que o nome QLED está ficando para trás. E aqui está o que eu realmente quero dizer com isso. Se o QLED continuar evoluindo, a evolução lógica seria simplesmente a extinção do QLED. O QLED desaparece no momento em que o mini LED RGB realmente domina o mercado, se torna totalmente popular e chega até mesmo aquelas TVs super baratas, porque a nova geração de TVs agora, como a Samsung Micro RGB, o True RGB da Sony, o Micro RGB Evo da LG e os modelos RGB Mini LED da Hisense, todos eles dispensam completamente os pontos quânticos. Os LEDs geram vermelho, verde e azul diretamente, sem restar nada para os pontos converterem. Mas eu acho que a resposta para se o QLED vai ou não desaparecer é, na maioria das vezes, não. O QLED não está necessariamente morrendo. Como a linha SQD Mini LED da TCL, isso mantém os pontos quânticos ativos e eleva o nível, alcançando cores que esses aparelhos não atingiam há um ano. Eu acho que o QLED vai ficando cada vez mais diluído, até que não seja mais o destaque na caixa. Vai acabar virando só um adesivinho do lado. Como as empresas de TV lidam com o BT 2020, só colocam ao lado de cada caixa. Não acho que os pontos vão sumir. Acredito que as empresas de TV só criarão siglas mais sofisticadas, mas os pontos quânticos seguirão funcionando discretamente ao fundo. A tecnologia vai sumir antes do rótulo. Vamos rever este vídeo daqui a alguns anos para ver se eu estava certo. Então, é assim que eu realmente decidiria se estivesse te aconselhando sobre qual TV seria a certa para você. Compre uma OLED se você se importa com os níveis de preto e o contraste. Se você às vezes assiste fora do centro, você quer boa fluidez em cenas rápidas e está procurando algo entre 55 e 77 polegadas, é nessa faixa que as promoções vão ficar realmente boas. Ambientes claros ou escuros não importam mais, pois os modelos recentes já são muito brilhantes. Mas você deve comprar uma QLED se quiser algo mais acessível, especialmente para um quarto de hóspedes, ou, por exemplo, uma sala de brinquedos para crianças. Quase sempre recomendo pegar uma QLED, principalmente para streaming casual e esportes, se você não busca os pretos profundos do OLED. Você não espera um desempenho cinematográfico incrível. E se você tem uma sala de estar clara como a minha, então uma QLED com retroiluminação mini LED vai ser perfeita para praticamente tudo o que você assiste. Seja streaming normal, esportes durante o dia, qualquer coisa assim, especialmente se você quer uma tela maior pelo mesmo valor. E se você quer a melhor combinação de contraste de nível OLED com o brilho que consegue competir até com o sol batendo no seu sofá, então os modelos Premium SQD Mini LED vão ser uma ótima escolha para você. Então, o meu conselho é que você pare de perguntar se é OLED ou QLED em 2026. Essa pergunta já não é específica o suficiente para te ajudar. Pergunte se é OLED ou qual tipo de QLED, porque a melhor TV nunca foi aquela que venceu a briga das siglas. É aquela que melhor se encaixa na sua sala, que combina melhor com seu sofá, suas janelas e com o que você realmente vai assistir. Não aquela que você se convenceu a comprar só porque é a novidade da prateleira. Comece pela sua sala. Comece pelo seu orçamento. Na maioria das vezes, a escolha da TV meio que se resolve sozinha a partir daí.
Mas me conta nos comentários com o que você está lidando. E se você topar, vou tentar dar o máximo de recomendações para o maior número de comentários possível. E como sempre, muito obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo.